Bem-vindos. Hoje é dia 30 de março de 2026. Estamos aqui iniciando mais uma semana e mais uma conversa fraterna. Hoje nós vamos encerrar o livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. É o último livro, é o último capítulo desse livro, o capítulo 180. Bom dia, Neide, bem-vindo. O capítulo 180 do livro Palavras de Vida Eterna, ele tem como título Deus te abençoa. A mensagem é de Paulo de Tarso em sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, e diz: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Mensagem de Emmanuel. Desculpa. Acreditas-te frágil, mas Deus te suprirá de energias. Reconheces a própria limitação, mas Deus te conferirá crescimento. Afirmas-te sem ânimo, mas Deus te propicia coragem. Declaras-te pobre, mas dispõe das riquezas infinitas de Deus. Entendamos, porém, que o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros. Não alegues assim fraqueza, inaptidão, desalento ou penúria para desistir do lugar que te cabe no edifício do bem. Pela hora de otimismo com que amparas o trabalho dos companheiros, Deus te abençoa. Pelo gesto silencioso com que escoras o equilíbrio geral, Deus te abençoa. Pela frase caridosa, esclarecedora que asseguras o entendimento fraterno, Deus te abençoa. Pela migalha de socorro ou de tempo que despendes no apoio aos necessitados, Deus te abençoa. Pela atitude de tolerância e serenidade à frente da incompreensão, Deus te abençoa. Convivemos, sem dúvida, com almas heróicas, habilitadas aos mais altos testemunhos de fé em Deus, através de sacrifício pela felicidade dos semelhantes. Mas Deus, que abençoa o rio capaz de garantir as searas do campo, abençoa também a gota de orvalho que ameniza a sede da rosa. Olha, se erros e desacertos nos marcaram a estrada até ontem, voltemo-nos para Deus com sinceridade, refazendo a esperança e suportando sem mágoa as acusações do caminho. Bom dia, João. Bom dia, Sheila. Bom dia, Cristo. Bom dia, José Reginaldo, Dona Conceição. O homem, às vezes, passa enjoado à frente do charco, sem perceber que Deus alentou no charco os lírios que lhe encantam a mesa. A face disso, se alguém te censura, ouve com paciência. Se existe sensatez na repreensão, aproveita o conselho. Se for injusto, o reproche. Conserva a alma tranquila na limpeza da consciência. Em qualquer dificuldade, arrima-te à confiança, trabalhando e servindo com alegria, na certeza invariável de que Deus te abençoa e te vê. Meus amigos, a mensagem inicial que inspirou Emmanuel nessas palavras, ela está contida na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, que ele diz ao povo de Corinto: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. E Emmanuel começa a dissertar, inicialmente falando: acreditas-te frágil, mas Deus te suprirá as energias. Reconheces a própria limitação, mas Deus te confere crescimento. Quando a gente está passando por um momento difícil na vida, a gente costuma realmente fraquejar um pouco. A gente se questiona: por que eu estou passando por isso? E a primeira coisa que vem à nossa mente, até por conta da nossa criação judaico-cristã, do pecado, do castigo, a gente acha que tudo que a gente passa de ruim, tudo que está acontecendo de dissabor nas nossas vidas é castigo divino, eu devo merecer aquilo, mas não é. Oi, Cleide, bom dia. Barbosa, Su Barbosa, bom dia. Não é.
tudo que nós vivenciamos, tanto de alegrias como também de dores, de desgostos, está relacionado ao nosso processo de adiantamento, às nossas questões, às nossas palavras equivocadas em momentos do passado, que hoje estão tendo consequências. Então são condutas que nós precisamos, situações, aliás, que nós precisamos entender, analisar, avaliar e retirar o que há de positivo, o que há de bom naquela dor, o que ela quer me mostrar, me informar. Uma dor de cabeça, muitas vezes, investigada, te leva a um problema do fígado, que você pode resolver a causa e não o efeito e se libertar daquela dor. Da mesma maneira é o expurgo que nós fazemos na nossa relação com a vida, com o mundo, com as pessoas, com a nossa vida de relação. Então a gente está vivendo uma experiência e a gente no momento da dor, fraqueja. Mas você esquece que você tem um teto, que você tem recursos para combater aquele mal. Ficou doente, teve dinheiro para comprar remédio. Teve um problema de saúde, teve condições de se cuidar. Teve um desgaste emocional por conta de uma situação, de uma relação conturbada. Procura saber o que foi que gerou aquela conturbação toda. E muitas vezes você vai encontrar respostas nas suas próprias atitudes. E aí você vai ter a oportunidade de reparar, tanto de se reformar, como também de reparar aquele possível mal, aquele desgosto que você deu ao outro, através do seu próprio desgosto do momento. Então você descobre com esse pensamento, com esse raciocínio, você descobre que você não é vítima, que isso está acontecendo, porque é aquela velha história. Se eu acredito, eu particularmente acredito, que Deus, o Pai maior, está no comando da minha vida, nem um fio de cabelo cai da minha cabeça que ele não saiba que está caindo. Nada acontece comigo que não tenha a presença de Deus me vendo. Como é que pode acontecer alguma coisa de errado comigo? Se acontecer alguma coisa de errado comigo, Deus não é esse Deus que eu imagino que seja perfeito, imbatível, onipotente. Ele também fraqueja junto comigo. Mas aí tem duas questões. Se eu entender que o que eu estou vivendo é castigo de Deus, então eu entro num processo de dor e sofrimento, depressivo, equivocado, e está tudo certo, Deus me castigou e tudo bem. Mas se eu tenho racionalidade, se a minha fé é raciocinada da maneira como o Espiritismo me propõe, Deus está comigo na alegria e na tristeza, no conforto e na dor. E aí eu penso, bom dia Letícia, bom dia Bruna, aí eu penso, bom, se Deus permitiu que esse desgosto me acometesse, o que será de bom que isso pode trazer para mim? Aí eu vou lá, olhar o passado, olhar a situação, olhar as circunstâncias, olhar aquele conflito e descubro um ponto, 2 pontos, quiçá até mais, de comprometimento meu, de autoria minha, que culminaram naquele desfecho daquele momento. E aí o que eu posso fazer? Que é o ideal, me reparar, reconhecer o erro, me arrepender daquilo que cometi, esperar o momento certo para tentar a reparação, esperar respeitar o tempo do outro na mágoa, para que nós possamos ter um diálogo, e aí eu assumindo a minha culpa, talvez eu consiga reparar aquele mal que eu causei a outra. E onde é que estava Deus nisso tudo? O tempo todo na minha reflexão, o tempo todo me dando inteligência e capacidade de perceber que eu posso reformar aquilo, que eu posso modificar aquilo, que eu posso encontrar um caminho para não fazer mais aquilo. E aí eu estou diante do Pai, humildemente dizendo, Senhor, me ajuda a ter sabedoria, a ter discernimento, a controlar meus impulsos, a não magoar mais ninguém. E as consequências dessa mágoa do passado eu recebo como gratidão, inclusive,
Porque se não fosse essa dor, talvez eu não percebesse o mal que eu causei a outra pessoa. E aí eu não teria a oportunidade de progredir. Então entendam como é que Deus te abençoa o tempo todo. A dor chega, mas a solução também chega junto. Só que você precisa passar por um processo de cura de doenças, por exemplo, físicas. É um processo. Mas é no processo de cura que você acaba se reformando, que você acaba progredindo moralmente. Exemplo, você está com a dor, eu estou vendo uma série que fala sobre um desastre atômico que teve aqui em Goiás. Está no Netflix essa série. Várias pessoas foi em 1987, é um caso verdadeiro. Várias pessoas foram contaminadas com Césio 137. E então a cidade está em polvorosa, Goiânia. E as autoridades tentando fazer com que aquilo não saia para outros estados. Beleza, só estou contando para vocês o contexto. Aí você vê como as pessoas são solidárias umas com as outras na hora da dor. Na hora da dor, nós somos iguais. Todo mundo sente dor. E quando você está na dor, acaba você se tornando, percebendo-se vulnerável, você acaba sendo mais maleável com o outro. A empatia vem. O reconhecimento de que a dor do outro é legítima aparece quando você descobre que você também pode sentir dor, que a sua carne também pode doer. Se você fosse imbatível, você não teria essa percepção. E quando a gente não está sentindo dor, a gente pode esquecer isso. Mas na hora que a dor chega, eu me lembro que eu sou humano. E quando eu me humanizo, eu vou para o outro. Eu encontro no outro a humanidade também. E aí eu passo a ser mais solidário, mais compreensivo, mais amoroso, menos exigente. Precisei passar por aquela dor. Poderia não ter passado, mas passei. Se eu passei, está passado. E assim a gente vai seguindo a vida, porque a gente não veio aqui para ficar só no parquinho de diversão, não. A gente veio aqui para progredir, a gente veio aqui para crescer. A gente veio aqui para experimentar, viver provas e também expiações, se for necessário. E Deus continua junto comigo, tanto na alegria como na tristeza. Então, o que me cabe é entender o que está acontecendo comigo naquele momento, para que eu possa ser uma pessoa melhor amanhã. A mensagem de hoje é essa, de uma reforma profunda. Declara-te pobre, mas dispões de riquezas infinitas de Deus. Entendamos, porém, que o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros, caridade. Não alegues assim fraqueza, inaptidão, desalento ou penúria para desistir do lugar que te cabe no edifício do bem. Está ruim? Está doloroso? Está complicado? Não se vitimize. Enfrenta o problema. Olha o outro. Joana de Ângeles tem uma fala de Joana de Ângeles muito importante, que eu acho muito expressiva, que ela diz para Divaldo isso, quem enxuga a lágrima dos outros, esquece da sua dor. Pensa comigo. Quem enxuga as lágrimas dos outros não tem tempo de chorar. A frase é essa. Quem enxuga as lágrimas dos outros não tem tempo de chorar. Pela hora de otimismo com que amparas o trabalho dos companheiros, Deus te abençoa. Pelo gesto silencioso com que escoras o equilíbrio geral, Deus te abençoa. Então são pequenas coisas que Deus vai abençoando as nossas vidas e a gente não percebe. A gente prefere sempre se colocar no centro de tudo, num egocentrismo completamente nocivo, achando que o mundo inteiro gira em torno de nosso umbigo quando nós estamos recebendo. E acontece uma coisa ruim, a gente cai em desespero, mas a gente esquece que Deus está nos amparando nos mínimos detalhes da vida e nos dando a oportunidade e a força de servir e de caminhar adiante. Pela migalha de socorro ou de tempo que despendes no apoio dos necessitados, aos necessitados, Deus te abençoa. Pela atitude de tolerância e serenidade à frente da incompreensão, Deus te abençoa. O homem às vezes passa enjoado à frente do charco sem perceber
que Deus alentou o charco, no charco, os lírios que lhe encantam a mesa. A face disso, se alguém te censura, ouve com paciência. Em qualquer dificuldade, arrima-te à confiança, trabalhando e servindo com alegria, na certeza invariável de que Deus te abençoe e te vê. E para encerrar nossa conversa fraterna, o livro Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Não ponha limites à sua vida. Procure ouvir as notas harmoniosas e sublimes do canto maravilhoso que se envola de natureza. Viva sorridente e alegre para espantar as preocupações, para aliviar as lutas. Mergulhe sua alma na alma da natureza. Absorva a luz do sol, goze a suavidade da lua, contemple o esplendor das estrelas, aspire o perfume das flores. A vida é bela, apesar das dores e dos contratempos. Desejo a todos vocês um ótimo dia, uma excelente semana, que nós possamos pensar muito no que conversamos hoje e tentar sermos pessoas melhores amanhã. Fiquem com Deus, paz e bem.